Vamos orar, né? Pai, eu quero agradecer o Senhor por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem expressado para conosco, por toda a obra, Senhor, que o Senhor tem feito, por toda a manifestação daquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa continuar cada dia mais, tirando-nos, ó Pai, de toda a obra do engano e fazendo andar na verdade. Queremos, meu Pai, caminhar na Tua verdade, o Senhor é a verdade, Jesus é a verdade. Queremos manifestar, Senhor, dentro da verdade, toda a manifestação do céu. Que o Senhor nos abençoe nesses dias. Que o Senhor nos faça frutífero, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero deixar aqui primeiro, né, meus agradecimentos. Nós tivemos uma temporada muito, muito legal mesmo, em Goiânia, depois Brasília, e terminamos ali em Caldas Novas. Foi algo fantástico, fantástico, com essa galera top das galáxias, e quero agradecer mesmo, 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 que foi tempos bem maravilhosos mesmo para nós. Foi algo extraordinário. Então, deixo um agradecimento por cada um que a gente encontrou ali, cada um que a gente foi vendo, cada pastores, né, que estão ligados aí, cada irmãos, foi sensacional. Então, deixo de coração mesmo. Eu não sei se eu arrisco a citar os nomes aqui, eu duro que se a gente esquece de alguém, aí depois dá um problemão, né? Mas foi muito, muito, muito bom mesmo, né? Tivemos até irmãos de fora que tiveram lá no Kingdom. Kingdom foi, para mim, sensacional. Então, terminamos essa temporada, chegamos em casa, graças a Deus, apesar de hoje não estar em casa já está em Vilhena, mas a gente já chegou ontem, já estamos mais uma temporada aí com o apóstolo Joseire aqui em Comodoro e na região. Vamos lá? Obrigado, Palmira. Vamos. Queridos, abra... A gente vai hoje dar uma temporada aí de uma pausa. A gente está falando sobre quebra de maldição, mas todo o começo do ano hebraico nós paramos, né? Nós temos criado esse hábito de parar e ministrar pelo menos umas 2, 3 palavras a respeito do contexto do ano hebraico, perdão, do mês hebraico, porque nós sabemos que existe uma chave. Então nós vamos parar na ministração de quebra de maldição, nós vamos voltar para esse quarta, quinta e sexta, para essa questão dos tempos e estações ali, e depois voltamos de novo mais uma semana falando sobre quebra de maldição, e aí nós vamos estar com mais alguns irmãos, então vai ser mais umas 6 ministrações, e eu creio que aí a gente encerra, e, e depois eu quero começar uma temporada bem legal mesmo, de a gente tratar sobre saindo da obra do engano. Nós temos olhado para algumas questões, comentando com o apóstolo Joseir, a nossa preocupação como apóstolo, e para esse último tempo, nós já ministramos para vocês sobre isso o ano passado, acerca do tempo que nós estamos vivendo, a década que estamos vivendo. Estamos vivendo na década de 80, no calendário de Deus, no tempo, na década de 80, então nós vamos ver que a letra P é a letra do ouvir e proclamar, ou seja, é uma década onde está se levantando o profético. Então, nunca se falou tanto de profético como está se falando, né, nessa temporada. Porém, se está se falando do profético, vai se levantar o falso profético. E essa é a manifestação de que nós estamos caminhando nessa temporada. Então, esse falso profético, ele está surgindo de uma maneira muito sutil. E como a gente vê essa questão do falso profético? A gente vai ver que o falso profético não é aquele que fala falsa profecia. O falso profético é aquele que muitas vezes dá verdadeira profecia, né? Então a gente tem que entender isso. O falso profético, ele libera profecias verdadeiras, viu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Verdadeiras em que sentido? Se cumpre. Se cumpre de boa.
Mas como identificar o falso profético e o verdadeiro profético? O falso e o verdadeiro, é manifesto quando ou a quem esse profeta direciona a adoração. Porque se você parar para entender aqui, o apostólico, ele é aquele que sempre está corrigindo o fundamento. Quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que defende com toda seriedade e unhas e dentes assim a pessoa de Jesus. Então todo apóstolo que negou Jesus, meu irmão, ele se torna um supóstolo, não um apóstolo, né? Então a obra a obra do apostólico é defender a doutrina de Jesus, é defender Jesus. Esse é o apóstolo. Então entenda isso. Se o profeta é aquele que centraliza Cristo. Então o apóstolo ele vai corrigir os fundamentos, ou seja, as doutrinas de Cristo, e o profeta ele vai encaminhar as pessoas para Cristo. O que seria então os falsos apóstolos e os falsos profetas? É aqueles que estão, os falsos apóstolos, que estão tirando as pessoas de Cristo, no sentido doutrinariamente dizendo, e os profetas é aqueles que estão levando as pessoas à adoração de deuses estranhos. O Senhor diz assim: eu vou enviar, né, em Deuteronômio, eu vou enviar profetas no meio de vocês, ou sonhadores, eles terão visões e eles estarão falando profecia, e essas profecias acontecerão, se cumprirão. Porém, no final de tudo, eles vão chamar vocês para adorarem outros deuses. Então, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Joseir, ele me deu um vídeo, depois eu vou até compartilhar no grupo, aonde uma turma judaica já está convivendo com o Messias deles. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Eles já estão com uma turma, já estão dizendo, olha, o nosso Messias já chegou, né? A gente está já convivendo com ele, a gente já está recebendo algumas palavras, então só está sendo oculto agora, porém ele já está presente. Ou seja, irmão, se a gente sabe que o Messias que eles estão esperando será o anticristo. A gente sabe disso. Então, qual é o nosso medo aqui? O nosso medo, querido, medo no sentido não do medo, do espírito de medo, mas o nosso temor aqui tem sido em essa onda da techuvá, ou seja, do retorno aos contextos hebraicos. Muitos estão entrando nos contextos judaicos e não restaurando a raiz hebraica da igreja, mas estão restaurando o judaísmo. E o judaísmo, ele vai ser o que vai enraizar o anticristo, porque eles precisam ser enganados, eles precisam crer que é o Messias. Então, muitos vão cair na onda, meu irmão. Muitos. Vai ter uma leva aí de cristão caindo na onda. Né? A gente pensa que isso tá longe, não está longe. Então, por isso nós queremos tratar aí um tempo aí sobre as obras do engano. O Senhor disse que nos últimos tempos o engano era a palavra central. Muitos serão enganados. Essa é a palavra de Mateus 24, 25. Você vai ver que é a obra do engano. Então, para mim, a maior obra que nós vamos enfrentar nessa temporada, como eu disse, e principalmente do profético, é o falso ambiente profético. Todo profético, querido, que começa a centralizar o profeta, sai fora. Isso eu deixo claro aqui. Todo profeta que entroniza a si mesmo, que está chamando as pessoas para ele mesmo, né? Tipo assim, olha para mim, olha o que eu faço, olha. Então, assim, para mim, eu fico meio um pouquinho, né, com a luz acesa, porque essa é o falso profético. É tirar as pessoas de Cristo e jogar para nós mesmos. Então, as pessoas acabam sendo dependentes de uma pessoa e não de Jesus. Então, o que nós estamos vendo de pessoas dependentes de pessoas e não mais de pessoas dependentes de Jesus. Nós amamos pessoas, amamos os pais espirituais, amamos os nossos mentores, porém, a centralidade da minha fé chama Jesus Cristo e eu preciso dele. Então, todos os mentores
tem que levar as pessoas para Jesus, ou seja, as pessoas têm que crescer em Jesus, não em mim mesmo. A gente vai começar uma temporada falando das obras do engano e a gente vai entrar então em algumas palavras, em algumas quebrando algumas doutrinas que foram enraizando dentro do Evangelho. Então, a gente vai ver os nicolaítas, né, as obras de Balaão e como que chama? Eu sempre falo aqui, a gnose. É, é, esses pensamentos, eles foram enfiando dentro do Evangelho, e aí nós estamos vivendo o Evangelho meio que misturado com essas filosofias. Então a gente vai dar uma paradinha aí para a gente estudar um pouco isso e depois continuar o que nós está na nossa sequência. Vamos lá. Então vamos entrar nessa temporada, até sexta-feira, falando do mês que nós estamos entrando. Amém? Entramos no 8º mês do calendário hebraico. 8º mês, segundo o calendário religioso, e estamos entrando no 2º mês, segundo o calendário civil. Então, entenda, querido, o calendário hebraico, ele tem 2 começos de ano. O começo é religioso e o começo civil. Todas as vezes que nós vamos entrar para dentro desse contexto, eu sei que tem muitos irmãos que estão entrando, por isso eu sempre repito alguns fundamentos, porque para nós é fácil falar, aqueles que já estão acostumados, né, a caminhar nisso daqui, mas tem irmãos que não estão acostumados. Está cortando o áudio? Tá um pouquinho? A internet aqui não está lá aquelas coisas. Então, todas as vezes que nós vamos entrar para dentro disso, todas as vezes que nós vamos entrar para dentro dessa dinâmica do tempo, nós vamos olhar para fora para fora do tabernáculo. Lembre-se, para dentro do tabernáculo, você vai ter a vida de um cristão. Ou seja, quando a gente olha para dentro do tabernáculo, então vem todo o processo para dentro do tabernáculo, daquilo que nós estamos estudando no discipulado apostólico. Aquilo ali a gente está indo para dentro do tabernáculo. Para dentro do tabernáculo, então, nós vamos ver os ambientes, os 3 ambientes, nós vamos ver toda a estrutura, né, de utensílios e tudo mais. Então, ali dentro, nós vamos ver a profundidade da vida de um cristão. Porém, do lado de fora, eu vejo como o governo da vida de um cristão. Então, como ele caminha em governo. Então, pro lado de dentro, como ele caminha em intimidade com Deus, e pro lado de fora, como ele caminha em governo. Então, todas as vezes que nós vamos falar de tempo, nós vamos falar, então, da figura do tabernáculo. A figura do tabernáculo, ele vai nos trazer esse contexto de como caminhar. Então, para que você entenda, deixa eu só fazer meus desenhos básicos aqui. Só um pouquinho. Então, para que você entenda aqui, quando nós falamos da forma do tabernáculo, nós vamos jogar sempre aquele quadradinho básico. Deixa eu fazer aqui para riba. Olhando o tabernáculo dividido, né? Assim. E as tribos foram acampadas do lado do tabernáculo. Então, se a gente ler Números 2, você vai ver essa dinâmica bem explicadinha, né? Quando o Senhor diz, e pela primeira vez eles caminharam, pela primeira vez eles caminharam em ordem, papapá, pipi. Então, dentro
dessa dinâmica aqui, a gente vai ver, por exemplo, aqui as tribos. Então, começando com Judá, depois Issacar, depois Zebulon, depois Rubem, Simeão, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser e Naphtali. Assim seria esse ciclo. Os 12 meses, ele está relacionado, perdão, as 12 tribos, ele vem com uma relação com os 12 meses do ano. E isso é tão interessante que se você colocar dividido isso daqui, se nós dividirmos, tem muita gente que já sabe, só estou explicando para os novos que estão chegando, viu? Então, se você dividir isso daqui, você vai ver aqui em 4. E se você abrir números 12, você vai ver que ele é dividido em 4 mesmo. Como assim? Você vai ver, ir para o lado sul, perdão, ir para o lado oriente, fulano, 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 ir para o lado sul, ciclano, beltrano, beltrano, ir para o lado ocidente, parará, parará, e para o lado norte, aí a gente vem. Então, se você parar, a gente dividir em 4, nós vamos ter as 4 estações. Então, nós vamos ter primavera, verão, outono e inverno, né? As 4 estações. E assim, então, o Senhor dividiu todas as tribos. Por quê? Porque assim é dividido o nosso contexto do ano também. Por isso que eu falo a questão do governo. Nós precisamos entrar nessa questão do governo. E o governo se dá ao longo do tempo. Mas o que eu acho mais interessante é que os 2 começos de ano, eles começam... É muito... Como que eu posso dizer? Ele é muito preciso. Quando a gente olha para as escrituras, a gente pensa assim, aconteceu de uma maneira assim, aleatória. As coisas foram acontecendo aleatoriamente. E não foi, queridos. Nada aconteceu aleatório. Tudo tinha um significado, tudo tem um tempo preciso. Por que eu estou dizendo? Quando nós falamos do começo do ano civil, que é o começo do ano da criação, nós estamos dizendo aqui, que é Efraim, Manassés e Benjamim. Começa aqui. Quando nós falamos do começo do ano religioso, começa aqui. Ou seja, exatamente de 7 em 7 meses tem um começo de ano. Parece... não é coincidência, e não parece coincidência. É realmente a ordem de Deus. Ou seja, começamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º mês do calendário civil, que é o da criação. No 7º mês seria o primeiro mês do calendário religioso. Mas como assim, apóstolo, o calendário religioso e o calendário civil? É simples. O calendário civil é o calendário de Êxodo, de Gênesis. É o calendário da criação. O Senhor começou a reconstruir todas as coisas no primeiro mês, é óbvio. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia do primeiro mês. Esse é o calendário da criação. Mas quando nós olhamos para Êxodo, abram aí, Êxodo, capítulo 12, quando eles vão sair da terra do Egito, Êxodo 12, quando eles vão sair da terra do Egito, eles, versículo 1, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, ou seja, o Senhor deixa uma ordem expressa, esse vai ser o primeiro mês do ano. Esse vai ser onde vocês vão começar o calendário de vocês.
Esse daqui é por onde vocês começam. Então, vocês precisam estar atentos. Então, quando ele olha para esse contexto, a gente olha para esse contexto, nós vamos ver que aqui começa o calendário da criação e aqui começa o calendário da libertação, assim dizendo, onde eles foram libertos. Então, aqui começa um e aqui começa outro. Então, a gente sempre vai andar nisso daqui, nesse ciclo de tempo, das estações, porque a gente vai ver o tempo de produtividade. Irmãos, por que eu sempre repito isso? Porque isso é muito interessante. Se nós olharmos para a igreja, em um cunho geral, por que a igreja perdeu essa manifestação de produtividade, essa manifestação de vida dentro dela? Por quê? Porque nós perdemos as estações. E quando nós perdemos as estações, nós perdemos a vida. Se nós somos considerados como árvores e perdemos as estações, nós temos, então, toda toda a dinâmica de vida cortada. Se você tirar uma estação de uma árvore ou tirar ela do determinado ciclo que ela está vivendo, ela para de produzir. É muito interessante isso, ela para de produzir na hora. E a Bíblia diz, em Daniel 7, 25, que um dos governos, e a gente vai ver que esse governo é Constantino, ele veio para mudar os tempos e as leis. E quando se muda os tempos de uma árvore, acaba com tudo. Então, por que muitos não conseguem entrar dentro dessa dinâmica de vida plena? Porque eles não estão vivendo dentro dos ciclos de Deus. Isso é simples. E aqui a gente não está mistificando. A igreja do Novo Testamento, ela perdeu os símbolos. E por ela perder os símbolos, ela perdeu toda essa manifestação profética de dentro dela. Amém? Quando a igreja perde esses símbolos ou essas características, quando ela anula o Antigo Testamento, como a gente tem visto, né? Não, o Antigo Testamento não vale mais, ou ele não tem mais significado nenhum para nós, isso faz com que a gente perca muitas das coisas que nós deveríamos andar em plenitude de vida. Veja, o Novo Testamento ele nos dá a característica do céu, que isso não poderia ser alcançado de forma nenhuma, só em Cristo Jesus. Porém, o Antigo Testamento nos fala da vida na terra, ou seja, como sermos justos na terra. E o que traz a presença de Deus na terra é a justiça. Se você olhar para tudo que o Senhor quer, é que sejamos justos. E a vida justa é a vida em obediência, é uma vida dentro... como que eu posso dizer aqui? Dentro da lei. Irmãos, não é dentro da lei, e quando a gente fala lei, a gente vai colocar lei sacrificial, e esse é o problema. Porque a igreja nos ensinou que quando nós tratamos a palavra lei, nós estamos dizendo de sacrificar cordeiro, de remissão pelo sangue. Essa é a lei sacrificial, mas existem muitas coisas nas escrituras. Existem as ordenanças, existem os mandamentos, existem os estatutos, existem as leis cerimoniais, existem as leis sacrificiais. Então a gente colocou tudo isso num pacote e colocou isso como sacrifício. E tudo que é sacrifício foi abolido. É lógico. Nós não precisamos derramar mais sangue. Nós já temos o sangue redentor chamado Jesus Cristo. Já temos o nosso cordeiro da expiação que foi Jesus. E não precisamos sacrificar mais nada. Isso é óbvio. Porém, ficou um monte de coisas ainda que nos torna justo. O quê? A obediência. A obediência o quê? Uma boa conduta, uma boa convivência. É o que eu sempre costumo dizer. Exemplo. Eu estou em Cristo. Sim, eu estou em Cristo. Aí, se eu estou em Cristo, eu posso matar? Não, mas por que eu não posso matar? Se eu não posso matar, é uma lei. Isso é uma lei. Tudo que não pode, acarretado de uma consequência, irmãos, isso é lei. A primeira lei, ou a lei, não nasceu com Moisés, a lei nasceu no jardim. Não coma dessa árvore. É uma lei. Porque se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Isso é uma lei. É óbvio isso. Então, toda lei, a gente vai ver que leva-nos a uma vida justa. E quando nós falamos da Torá, nós não estamos voltando
para os sacrifícios. Nós estamos voltando para a questão de uma vida justa. Como? Uma vida justa nos meus relacionamentos. Em que sentido? Minhas amizades, as minhas negociações. Eu preciso que a justiça esteja entre nós. E como eu faço isso? Com a lei do Senhor. Se eu peguei algo, se eu fiz, eu tenho que devolver. Se aquilo aconteceu, eu tenho que dar conta daquilo. Ou seja, são coisas simples. E é isso quando nós falamos lei. Então, eu quero que fique bem claro, porque muitas vezes, quando nós começamos a falar isso, há um monte de críticas a relação a isso. Então vocês estão voltando para o Antigo Testamento, daqui a pouco vocês estão querendo sacrificar. Porque, não, querido, nós cremos, eu creio friamente que Jesus é o único sangue que nos leva ao céu, é o único sacrifício que nos leva ao céu. E sem ele, querido, nada, nada, nada do que nós vivemos seria vivido. Porém, nós precisamos entrar numa coisa de obediência. Volto de novo, por exemplo, para os 10 mandamentos. Eu estou em Cristo Jesus. Amém? Mas eu não posso desonrar os meus pais. Eu não posso desonrar a Deus. Eu não posso ter um outro Deus. Eu não posso cobiçar as coisas dos outros. Eu não posso matar. Eu não posso roubar. Eu não posso cobiçar a mulher do próximo. Eu não posso cobiçar o campo do próximo, eu não posso entrar nessas áreas da cobiça. A gente fala, mas tudo isso foi resumido em 2 mandamentos, apóstolo. Sim, mas não anula os mandamentos, foi resumido, não anulado. É isso que a gente não entende. Como eu amo o meu próximo? Não cobiçando as coisas dele, não desejando as coisas dele, não matando ele, amando ele. Isso é honrar o meu próximo. E como que eu faço para honrar a Deus? Não desonrando os meus pais, não desonrando o meu Deus, não tendo outros deuses. Isso é o honrar a Deus. O amar a Deus e amar meu próximo não invalida os mandamentos. Na verdade, é a confirmação dos mandamentos. Mas o grande problema é que eu sempre falo, como a gente não sabe explicar o sábado, aí a gente anula tudo, porque se a gente falar que os 10 mandamentos estão em vigor, nós vamos ter que autenticar o sábado. E como a gente não sabe explicar a autenticidade do sábado, então a gente anula tudo e pronto, acabou tudo, para que a gente não entre em confusão. Esse tem sido o problema da igreja. Por você não saber explicar uma coisa, e a gente não mergulha para explicar, então a gente corta tudo e fica certinho, e, como diz, Deus me soe, e pronto, acabou, né? E aí a gente tem parado de viver coisas profundas em Deus. A gente tem parado de viver coisas dinâmicas. Mas, irmãos, eu vou entrar, eu estou dando aquele resumão geral, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Cuidado com as muitas vertentes. Cuidado com as muitas coisas que nós vamos criando com isso. E esse tem sido o problema. Muitas pessoas vão pegando essas palavras e elas vão criando tanta vertente, tanta coisa, tanto adendo, tanta ramificação dentro disso, e a gente quer esmiuçar, que a gente acaba entrando na obra do engano. Eu vou colocar, por exemplo, muitos escritos judaicos. Quando o Senhor diz assim, vocês invalidam os meus mandamentos por causa das tradições de vocês. Eu amo a Torá, que é o 5 primeiro livro da Bíblia. Amo alguns escritos hebraicos, amo demais. Porém, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fluir nesse esmiuçar das coisas que nós vamos, então, criando tanta coisa que a gente sai do princípio da palavra. É o que a gente sempre usa. Irmão, nós vamos fazer o jejum. Vamos fazer jejum. Vamos fazer jejum de carne. Amém. Nós não comemos carne. Aí a gente começa assim. Mas a gente vai comer ovo. Ovo pode. Então tá, mas o ovo, ele é uma carne. Então, automaticamente, nós podemos comer o frango. E a gente começa, né? E aí, então, se a gente pode comer o frango e por um pressuposto que nós somos tudo aquilo que comemos, então a gente também pode comer o boi, porque o boi come erva, e se nós nos tornamos aquilo que comemos,
o boi não passa de uma grande erva. Então a gente pode comer boi. Então, você entende? A gente começa a criar tantas coisas que a gente acaba saindo de toda a plenitude da verdade. Então a gente precisa entrar e ver o simples. Voltamos para a simplicidade. Cuidado com esmiuçar demais, que eu tenho visto umas coisas bem, bem berrante. Eu estou falando isso, não, porque coisas que eu estou vendo. Esses dias eu recebi um áudio que me preocupou, né? Principalmente nessa questão aí dos tronos, dessas coisas. Isso me preocupou assim, bastante. Mas vamos lá. Entramos então no segundo mês do calendário hebraico do ano civil e entramos então no oitavo mês do calendário religioso hebraico, que esse é o tempo da libertação. Vamos olhar para os dois contextos. Eu gosto, e hoje eu quero só dar os textos do que aconteceu nesses meses na Terra. Porque todas as vezes que há um acontecimento, e a Bíblia relata o mês, querido, isso para mim é um código. Quando a Bíblia diz assim, e isso aconteceu no mês tal, isso fica para mim um código. Quando a Bíblia ela está falando, como que eu posso dizer? Vai afinando. Ele está contando uma história, aí ele começa a afinar aquilo ali para contar o detalhe daquela história. É como que o Senhor quisesse falar, olha, presta atenção nisso. Eu entendo assim. Quando a história está sendo contada e, de repente, ele vai afinando essa história para mostrar detalhes dessa história, como o Senhor está chamando a nossa atenção. Falou, olha, presta atenção nisso. Isso daqui é um princípio, esse daqui é uma chave, esse daqui é algo que precisamos virar em nós para que isso aconteça, para que vocês possam viver essas coisas também. Então, quando a Bíblia está dizendo, no tempo tal, ou estava acontecendo tal, mas isso aconteceu no ano tal, do mês tal, no dia tal, isso fica uma chave, que não é iguais às festas bíblicas, né? Ela tem a data certinha, ela tem as coisas certinhas, porque o Senhor está dizendo, nesse dia existe uma porta aberta aí para que vocês entram para a multiplicação. Então vamos entrar aqui nos textos onde aparece o segundo ou oitavo mês. Como que a gente vai ver? Em livro de Gênesis, quando nós falamos em livro de Gênesis, nós não vamos ver o oitavo mês. No livro de Gênesis, nós vamos ter que ver o segundo mês, porque em livro de Gênesis é o calendário da criação. O calendário redentivo, ou calendário espiritual, ele acontece no livro de Êxodo. Então, em Gênesis, nós vamos ter que procurar o segundo mês. Vamos lá. Onde aparece a palavra segundo mês? Hoje os cão tá solto, né? Voltamos os barulhinhos, os fundos musicais, né? Tava faltando nas nossas lives aí. Vamos lá. Gênesis 7 e Gênesis 8. Gênesis 7. O Senhor está dizendo, então, do dilúvio. Quando eles entram na arca. E aí a gente já viu toda essa questão. O Senhor faz com que Moisés, a família dele, 8 pessoas, né, entram dentro da arca. E aí cada animal com a sua espécie, com a sua... Amém. Porque o Senhor estava preservando a vida, e é bem interessante, né? O Senhor preservando a vida, começando uma nova estação, 8 ser humano. 8 fala os novos começos, né? Os novos ciclos. E no versículo 11, no versículo 10, diz assim, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês.
Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seu filho Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, nós vamos ver aqui que no segundo mês do calendário hebraico, no calendário civil, ou seja, nesse mês, o que nós podemos entender desse mês? Esse mês foi o tempo onde a chuva começou. Esse é o mês onde o dilúvio aconteceu. Esse é o mês da limpeza. Irmãos, preste atenção. Esse é o mês onde houve a morte de todos os seres humanos e de todos os animais no começo das coisas. No começo, entre aspas, né? Já tinha passado muito tempo, já tinha passado acho que 7 ou 8 gerações depois de Adão. Então nós vamos ver... Não. Será? Deixa eu... Na 7ª geração eles voltaram a clamar. Eu não, tira essa informação, senão eu vou pegar certinho e falo para vocês. Mas já tinha passado algumas gerações. E isso traz com que nessas gerações foi morta. Então abriu-se a porta de muita morte. Houve milhares, centenas e milhares de morte nesse mês. Olha que interessante. Se olharmos para a estação, como nós sempre temos olhado para o céu, como de Jó, né, os signos aparecendo em seu devido tempo, e nós... a Bíblia começa o primeiro versículo do capítulo 7. Amém. Se você olhar aqui, esse contexto dos signos, você vai ver que, e lembrando, querido, quando a gente fala do signo, a gente não está chamando força, porque uma vez aconteceu isso, né? Apóstolo, o pessoal disse que, né, saiu falando que vocês invocam a energia dos planetas, a energia dos signos. Vai falar já isso daí, né? Não, nós estamos confrontando isso, nós estamos, na verdade, cortando, né, invocando, né? Cortando essas influências. Mas se olharmos para tudo isso, qual é o signo que começou a reger nos astros? Escorpião. E quem é Escorpião? Escorpião é a sepultura, é o comando de Hades, da sepultura. Então estamos dizendo que no mês da sepultura, e aí a gente vai ver, né? Ah, não tem nada a ver isso, apóstolo. Mas por que dia 2 de novembro é dia dos mortos? Por que esse dia dos mortos, ou dia dos finados, não foi colocado em outro mês, ou em nenhuma outra configuração que não fosse no tempo de Hades? Ou seja, na estação da sepultura, que é Hades, há um culto tremendo para a sepultura, onde as pessoas estão no cemitério, lembrando dos seus mortos e adornando os seus túmulos, indo para dentro dos cemitérios, continuando o ciclo dos espíritos familiares, amém, continuando ciclos familiares, e isso faz, querido, com que haja um alerta aí. Então, pare de olhar as coisas como simplesmente acontecendo. Não, as coisas acontecem porque realmente tem uma abertura para isso. A gente vai ver Halloween, dia 31, dia de Todos os Santos, dia 1º, e dia dos Finados, dia 2º, que está na configuração de Hades. Halloween, que é a alta magia, que é a bruxaria. Depois nós vemos Dias de Todos os Santos, que era considerado, foi no começo, como a procissão dos mortos, onde as pessoas pegavam os ossos dos mortos e caminhavam em procissão, terminando dia 2 no cemitério, ou seja, enterrando ou colocando ou fazendo os rituais. Então, esses são os 3 dias, ou seja, as 3 portas aí para o comando de Hades.
Olhando para esse sentido, no tempo de Hades, houve a maior destruição que já teve, que foi o dizimar de todo ser humano da face da terra, tirando 8, e de todos os animais, tirando uma espécie de cada um. Agora abre no capítulo 8 aí. No capítulo 8, esse é as duas vezes que aparece o segundo mês nas Escrituras. E assim, sucedeu no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram de sobre a terra. Lembra que nós estamos entrando no segundo mês do calendário, mas esse tanto o primeiro mês como o segundo mês, ele vem com a bênção de José. Então, esses seriam as tribos de José. O primeiro mês e o segundo mês, ou o sétimo mês e o oitavo mês, é referente à tribo de José, os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então, quando olhamos para dentro desse primeiro e segundo mês, eles estão juntos, eles estão conectados, eles têm a mesma bênção. Entre aspas, tem a mesma bênção. E você vai ver que no primeiro mês, as águas secam, mas Noé só sai da arca no segundo mês. Então, vamos lá de novo, sucedendo, no versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E ao 27 do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O que eu quero, capítulo 8, versículo 13. O que eu quero que você entenda aqui, e hoje nós paramos. O primeiro mês, o segundo mês, ele é o tempo onde a terra se abriu para a limpeza. Porém, também no segundo mês, onde começa o renovo ou a dimensão da multiplicação de novo, onde houve uma bênção do Senhor. A voz do Senhor entrou dizendo: multiplique, seja fértil, e Noé, ele levanta um altar ao Senhor. Então nós vamos ver que no segundo mês, há um altar levantado e há uma bênção. Há uma bênção declarada do Senhor dizendo: seja fértil, multiplique, prospere, frutifique, domine. A mesma bênção que o Senhor tinha dado a Adão, Deus entrega agora no segundo mês a mesma bênção para Noé. É a mesma bênção. O Senhor abençoa dizendo: multiplique. O que eu estou dizendo aqui, querido? Esse é o tempo onde nós enfrentamos a destruição. Esse é o mês onde nós enfrentamos todas as águas destruidoras. Esse é o mês onde nós estamos enfrentando as continuações das maldições, dando fim em muitas coisas que o ser humano está fazendo. Esse é o tempo de dar fim. Esse, mundanamente ou humanamente dizendo, esse é o tempo onde as coisas combinam para o fim, combina para a sepultura, combina para acabar. Mas, entre aspas, esse é o tempo onde o Senhor nos coloca dentro dele, que a arca é uma... isso, é isso aí mesmo. Quando a gente olha assim, esse é o tempo onde o Senhor diz: você já esteve dentro da arca, você está dentro de mim, por isso nós fomos para o tabernáculo, agora saia, agora você já sai disso e começa o tempo da multiplicação, ou seja, multiplique, prospere, seja frutífero, ou seja, há uma atmosfera de morte, porém, aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor está dizendo: vocês multiplicarão, vocês crescerão, vocês serão férteis, vocês continuarão a vida de vocês, vocês darão continuidade, não morrerá, não vai morrer, não vai destruir, não vai ser consumido, mas vocês irão abundantemente prosperar. Então, para dentro do contexto em Cristo, nós estamos vendo de uma dimensão onde o Senhor está dizendo: haverá continuidade. Pega essa palavra, eu quero terminar aqui, mas pega essa palavra continuidade. A palavra para esse mês, o código, o token, o profético para esse mês é continuidade.
O Senhor está ativando a tua continuidade. Veja, no primeiro mês, o Senhor abençoa Adão lá no jardim, abençoando a sua continuidade, a sua semente. No segundo mês, agora o Senhor pega e abençoa Noé também com a palavra de continuidade. E olha que lindo, tanto no primeiro mês quanto no segundo mês existe uma Páscoa. Tem a Páscoa do primeiro mês e a Páscoa do segundo mês. A Páscoa do segundo mês era aqueles que não estavam santificados para a Páscoa do primeiro mês. Então, o primeiro e o segundo mês, eles são importantíssimos. Mas nesse caso aqui, querido, não entra esse contexto, só estou dando um contexto do primeiro e segundo. Amém? A Páscoa ele vai ser no sétimo mês e no oitavo mês, no primeiro mês, né, no sétimo mês, no oitavo mês do calendário religioso, assim dizendo. Depois explico daqui depois, senão vai virar uma confusão muito confusa, uma confusão confusa. Mas quando nós olhamos para esse primeiro e segundo mês, nós vamos ver o Senhor abençoando. E no primeiro e segundo mês do calendário religioso, há uma bênção da Páscoa também. Ou seja, tanto o primeiro mês do segundo mês, onde o Senhor dá a bênção da continuação, e no calendário religioso, o primeiro e o segundo mês, nós vamos ver que há o portal da Páscoa. Ou seja, que é a redenção. O que eu quero dizer, esse primeiro e segundo mês é os meses onde o Senhor está dando uma bênção sobre a continuação. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Há uma bênção da continuação. Lembra que o apóstolo José está nos orientando, ele está falando de uma visão que ele teve, de um sonho de uma mulher apresentando a ele, dizendo, se apresentando como divórcio, né? Lógico, não tem nada a ver com a família dele, ou seja, o contexto onde ele estava dizendo que se apresenta, ou seja, há uma atuação agora de destruição familiares, há uma manifestação de destruição financeira, há uma conotação aqui de destruição, uma destruição ministerial, uma destruição da saúde. Ou seja, se nós olharmos para todo esse contexto, esse é o contexto onde as esse é o tempo onde o Senhor está trazendo as continuações. Olha que interessante, nós estávamos falando da continuação e não quis deixar que meu vídeo aqui continuasse, né? Meu Pai do céu. Então vamos lá. Beleza? Está todo mundo aí? Então esse é o tempo onde o Senhor está nos dando uma voz de continuação. Eu quero que você pegue aqui e eu quero declarar isso para a tua vida. Haverá continuidade. Deus fez a limpeza, Deus limpou o ser humano, porém, houve uma continuidade. O Senhor não tirou a continuação. Mesmo que estava tudo perdido, havia uma continuidade. Havia algo que estava continuando. O Senhor não terminou com todos os seres humanos e nem com todos os animais. Há uma continuação. O que nós queremos aqui é que a continuação das maldições sejam quebradas, porém a continuidade das bênçãos sejam ativadas. Por isso nós vamos trabalhando sobre as maldições, porque nós estamos declarando em nome de Jesus que as continuações das coisas malignas vai ter fim, querido. Não vai continuar em nós. A sepultura não vai continuar. Porém, haverá uma continuidade das coisas divinas, das bênçãos do Senhor. Haverá continuação em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar os teus filhos e declarando que nesse segundo mês do calendário do Senhor da criação, nesse oitavo mês, eu declaro
que os teus filhos continuarão sendo abençoados, que haverá continuidade das bênçãos. As bênçãos do Senhor alcançará, assim como o Senhor fez com Noé, poupando eles da destruição e do portal da sepultura. Nós declaramos que o Senhor nos poupa de toda destruição e morte, e que a continuidade de vida esteja sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro, haverá bênçãos contínua, haverá bênçãos sobre a semente, haverá bênçãos sobre as finanças, haverá bênçãos sobre a família, haverá bênçãos sobre o chamado, haverá bênção do Senhor para que haja continuidade da obra do Senhor. Eu declaro que sobre a vida dos teus filhos não haverá maldição de sepultura, não haverá extermínio, não haverá, meu Deus, quebras, não haverá ruptura, porém haverá continuação. Eu abençoo os teus filhos para que a potência da unidade esteja sobre eles e que eles possam, em nome de Jesus, entrar em um tempo multiplicador. Assim como o Senhor disse a Arão, a Adão, e assim como o Senhor disse a Noé, sede férteis, frutifique, multiplique, domine. Assim nós liberamos essa palavra, declarando que haja fertilidade, que haja potência multiplicadora, que haja potência de um desatar das continuidades da bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus.